Glória a Deus. Os nossos irmãos nas residências, já estamos no ar, né, irmão Bruno? Então recebam a saudação da Irmandade de Alphaville com a santa paz de Deus. Amém. Irmão Samuel, não pode fazer oração por nós? Depois ele faz a outra. Vem, irmão. A primeira, irmão. O servo de Deus virá fazer oração pela igreja, irmãos. Apresentará o andamento do culto, os pedidos de oração, apresentará quem passou pela porta, que anunciou, pediu não por costume, mas pediu porque tem necessidade, pediu porque confia. Que bom que nós confiamos no Senhor, irmãos, porque o Senhor não nos deixará nem confundidos e nem envergonhados. Oxalá seja hoje o dia da tua vitória. O servo de Deus orará pela igreja, por quem nos acompanha pela internet, pedirá pela palavra, e conforme o Senhor der a guia ao teu servo. Importante que nós fiquemos em comunhão com o Senhor, irmãos, que nós clamemos, porque só o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e todo clamor também, irmãos. Então, em comunhão, busquemos a face do nosso Deus em oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Nosso eterno Deus, Criador dos céus, Criador da terra, Criador nosso também. Senhor, na manhã desse dia, Senhor, Tu tem despertado nós para estar na Tua casa, Senhor. Essa irmandade, Senhor, não viu a chuva, não viu o tempo, mas está aqui, Senhor, para glorificar o Teu santo nome. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, reunidos, Senhor, nesse culto de unção hoje, Senhor, para buscar de Ti, Senhor, porque Tu, sim, Senhor, pode dar tudo para nós, Senhor. Nós acreditamos, Senhor, que hoje, Senhor, é um dia muito especial na vida do Teu povo, Senhor. Nós acreditamos que Tu pode dar uma bênção a cada um que está aqui, Senhor. Também, Senhor, estamos aqui, Senhor, em ato de oração, Senhor, para falar contigo, Senhor, e apresentar, Senhor, as nossas causas, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, a igreja aqui reunida no Alphaville, Senhor, está aqui, Senhor, para te pedir, Senhor, para que Tu, Senhor, olhe, Senhor, pelas enfermidades, Senhor, olhe, Senhor, pelas tribulações, Senhor, causa alguns pedidos de viagem, acidentado, família, Senhor, tem muitos pedidos sobre família, Senhor, testemunhado a Tua graça, Senhor. Entra nessas causas, Senhor, e ajuda por caridade, Senhor, abençoa, Senhor, dê, Senhor, saúde para o Teu povo, para que o Teu povo possa, Senhor, vir congregar, Senhor, por estar livre, Senhor, de enfermidades também. Senhor, nós aqui, Senhor, te agradecemos, Senhor, e te pedimos, Senhor, também, Senhor, envia a Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, é o pão da vida para que sacia nossas almas, Senhor. Senhor, abençoa também o santo culto, Senhor, abençoa, Senhor, os irmãos que estão trabalhando nas portarias, Senhor, no som, no áudio, no vídeo, Senhor. Ajuda, Senhor, a cada um para que esse culto, Senhor, seja guiado pelo Teu Santo Espírito. Senhor, também, Senhor, te apresentamos, guia o Teu servo que está na presidência, Senhor, dá palavra de vida eterna na boca dele, Senhor. Ajuda nós, Senhor, para que nossos corpos, Senhor, nossa alma, esteja pronta para receber, Senhor, o pão da vida, Senhor. Todas essas bênçãos, Senhor, nós te pedimos já em rendimentos de graça, em nome de Jesus Cristo, que é bendito e eterno. Glória a Deus, aleluia, glória ao Senhor. Deus seja louvado, amém. Glória a Deus, glória ao Senhor. Quem se sente, irmãos, chamemos mais um hino. Se ninguém sente, 69. Vamos cantar o hino 69. Glória a Deus.
Glória a Deus. Aleluia. Amados irmãos, irmãs, em virtude de nós estarmos no gerador de energia, que é a via combustível, nós precisamos fazer um culto um pouquinho mais rápido. Entretanto, há entre nós algum irmão, alguma irmã que precisa pagar um voto, que precisa contar uma obra, um favor que recebeu do Senhor. Nós temos essa liberdade, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, eu queria só contar uma obra que Deus fez na minha vida aqui no culto no domingo passado. Eu tenho problemas de gastrite e na semana retrasada eu tive uma semana muito conturbada, estava muito ansiosa. E aí eu estava com dor de estômago a semana inteira, tomando remédio. E aí, quando o último remédio que tomei foi sábado à noite, vim no domingo de manhã, cultuei. Só que eu estava com tanta dor de estômago no domingo que eu achei que eu não ia conseguir ficar até o restante do culto. Eu estava vendo a hora de eu levantar e ir embora com a minha irmã, porque a dor de estômago não passava mais. Do nada, atacou e eu fiquei aqui quieta, né? Tentando. Eu já estava perdendo até a comunhão, para falar a verdade. Era bem no encerramento. E aí eu lembro que na última oração do círculo de oração, o irmão Wayne, ele falou que se alguém sentisse de vir aqui na frente para pedir uma oração para os irmãos obreiros, né, poder colocar a mão na cabeça da pessoa, né, de repente expulsar. E aí eu senti de levantar. Mas antes disso, eu estava sentada no banco e eu pedi para Deus, meu Deus, eu vou orar agora com os irmãos, se o Senhor me curar dessa dor que eu estou sentindo agora, se eu puder terminar o culto, eu levanto domingo que vem e agradeço. E, para falar a verdade, irmãos, eu sou bem difícil de conseguir levantar do lugar. Às vezes, já teve situações que Deus já tocou no meu coração de vir contar uma bênção, vir contar um testemunho, mas eu fiquei me segurando ali, sabe? Então, hoje, me senti num dever, né? Como eu falei isso para Deus, que se Ele me curasse, eu levantaria, então estou eu aqui. E depois da oração, parece que arrancou, tirou com a mão a dor, porque na hora sumiu. Então eu ainda falei para Deus, meu Deus, eu sei que eu tenho problema de gastrite, poderoso é o Senhor para me curar dessa enfermidade, mas assim, para mim já basta se passa essa dor agora. E assim foi feito. Então eu quero agradecer a Deus por isso e por todas as coisas que Ele tem feito na minha vida e na vida dos meus. Eu peço para a igreja que orem por mim, pela minha família, principalmente pela minha mãe, que está com uma enfermidade, né? Já coloquei o nome dela no círculo de oração, com a irmã Mara. E eu agradeço por tudo quanto Deus tem feito por essa obra. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus que Ele tenha me chamado nas águas do Santo Batismo, tanto eu quanto meu primo. Vim também pagar alguns votos que eu fiz perante Deus e agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito na minha vida, apesar de algumas coisas depois que aconteceu, que eu vim me batizar, parece que certas coisas vêm com mais intensidade para querer destruir a gente, para querer desanimar. Mas, graças a Deus, sempre Ele me deu forças, nunca me desamparou em todos os momentos da minha vida. Sempre me tirou de muitas situações ruins e sempre me abençoou e nunca me desamparou. Venho agradecer a Deus por tudo. Que em nome de Deus seja sempre glorificado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Primeiramente, quero agradecer a Deus por Ele ter me abençoado, a mim e a minha família até o presente momento. E eu queria agradecer a Deus por Ele ter realizado um desejo do meu coração, que desde o primeiro dia que eu vi minha tia e meu primo entrando por aquela porta, eu tive um desejo imenso de ver os dois na mesma orquestra comigo. E hoje eu posso estar realizando esse desejo que eu tinha no meu coração. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém.
Eu quero agradecer a Deus nesse dia, que eu sou instrutor de trânsito. E eu fui dar aula de moto e eu tenho que pegar a rodovia Anhanguera, né? Eu fui dar aula, dei aula tranquilo. E na hora de voltar, eu estava na esquerda, eu estava na média de uns 100 por hora. E tinha uma picape do meu lado com a escada, né? Aquelas bem grandes de alumínio. E de repente, quando eu olho para o lado, eu vi a escada deitando em cima de mim. Veio virando assim, eu estava na esquerda. Nas minhas forças não tinha condição de sair dela, né? Mas eu apenas acelerei e joguei pro guarda-rei. Aí ela pegou na parte de trás da moto, balançou a moto. Aí eu perguntei pro aluno, a escada bateu na moto? Ele falou, bateu. E por essa parte que eu louvo e glorifico o nome do Senhor, Glória a porque Deus. eu vi as mãos do Senhor me livrando daquele acidente. Amém. Que poderia Glória. ser fatal, porque vinha vindo carro atrás, caminhão, e por essa parte, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Estão todos em paz, irmãos? Também passou pela minha mente os anúncios que nós temos nos nossos cultos presenciais, aos domingos, 10 horas da manhã e 18h30, do mesmo horário, os cultos transmitidos pela internet, culto presencial às terças-feiras, 14 horas, quarta-feira, às 20 horas, e aos sábados, 10 horas da manhã, culto com as irmãs. E no decorrer da semana, nos outros dias, sempre às 20 horas, temos culto online da Irmandade da CCA em Alphaville. Também, irmãos, não nos esqueçamos da mesa do amor, não nos esqueçamos de ofertar ao Senhor com o que o Senhor tem nos abençoado, porque nós ofertamos, às vezes, no pouco, que você acha que é pouco, é a necessidade de alguma família que tem carência de algum assunto, de algum alimento, de alguma roupa, de algum cobertor, de fraldas. Você acha que você está dando o que você pode, mas o Senhor está te requerendo o que você precisa ofertar, irmãos. Então não nos esqueçamos dessas partes também. Também no próximo domingo haverá um ensaio às 8h30 da manhã nesta congregação de Alphaville. Todos os irmãos são convidados a estar presentes. Aos irmãos que nos acompanham pela internet, que têm facilidade de vir até Alphaville, na Alameda Ômega, nós convidamos a todos que você possa trazer seu instrumento. Nós não te exigiremos carteira de membro, não te perguntaremos de onde você veio, para onde você vai. É um dia para agradecermos a esse ano, ainda que conturbado, mas que não faltou no meio de nós a presença do Espírito Santo do Senhor. Todos são convidados. Também no decorrer, após o serviço de ensaio, dará sequência ao santo serviço de culto com a celebração da Santa Ceia do Senhor. Que estejamos prontos, preparados, com o nosso coração derramado na presença do nosso Deus também. Por essa parte, Deus seja louvado. Amém. Domingo passado, irmãos, eu passei por uma provação, porque eu apresentei uma criança, o Leonardo, e eu quase apanhei em casa porque eu não apresentei meu filho, que tem 5 meses. A minha esposa e a minha mãe quase bateram em mim. Os irmãos permitam que eu possa refazer esse projeto, que eu possa apresentar? Só que eu nunca apresentei os meus outros filhos, irmãos. E as minhas sobrinhas também nunca foram apresentadas na igreja. Eu posso trazer eles à frente? Glória a Deus. Então vou pedir para vir a Manu, a Júlia, a Gabi está liberta, que já batizou, já está... Vovó, vem. Vem. Quer vir as mamães também? Vem? Não? Então fica aqui, Ju. Quem não conhece, essa é a Julinha. Glória, vem cá, Manu. Fica todo mundo aparecendo. Fica ali, Sânia. Bom, tá bom, foi todo mundo para lá.
Um costume das crianças nascerem e serem consagradas ao Senhor. Conforme nós fizemos no último domingo, conto com a comunhão dos irmãos, nós iremos fazer uma citação bíblica como uma oração. E depois, ao encerrar, eu peço que todos os irmãos selem com a palavra amém. Tá bem assim? Hoje nós estamos apresentando o Joseph, que está com 5 meses, a Cecília, o Samuel, a Júlia, que a igreja inteira conhece, e a Manu, que todos conhecem também. Essa daqui é o fruto do milagre da oração. Glória ao Senhor. Então, conforme dissemos na última semana, meus irmãos, Moisés nos ensinou a como devemos abençoar os nossos filhos. Ele falou a Arão, recomendando uma determinação do nosso Deus, e disse assim: quando abençoares os filhos de Israel, diga-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer em vocês o rosto dele e sempre tenha misericórdia de todos vocês. Que o Senhor sobre vocês levante o rosto dele e lhes traga a paz. Assim, colocaremos o nome do Senhor sobre os nossos filhos e o Senhor os abençoará. Amém, igreja? Amém. Alguém quer testemunhar aqui? Quer, Manu? Alguém quer saudar a igreja? Fala assim: saúda a igreja com a paz de Deus. Não? Saúdo com a paz de Deus. Fala firme. Com a paz de Deus. Amém. Glória a Deus. Hoje, por esse motivo, eu já não apanho mais em casa. Glória a Deus. Quem se sente, irmãos, pede um hino para a palavra. 5:7. Vamos cantar em comunhão o hino 5:7.
Glória a Deus. Aleluia. Fiquemos em comunhão, irmãos. Que o Senhor possa nos mandar a sua palavra. Deus seja louvado. Amém. Os irmãos músicos têm a palavra. Irmão diácono. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler, irmãos. Livro de Gênesis. Os irmãos podem ficar em pé, acompanhar a leitura da palavra. Glória a Deus. Livro de Gênesis, no capítulo 24. Glória a Deus. Livro de Gênesis, capítulo 24. Daremos início à leitura no verso 58. Lemos com a ajuda de Deus, irmãos. Amém. Rebeca consente em casar com Isaque. E chamaram a Rebeca e disseram-lhe: Irás tu com este varão? E respondeu: Irei. Então despediram Rebeca, sua irmã e sua ama, e o servo de Abraão e os seus varões. E abençoaram Rebeca e disseram-lhe: Ó nossa irmã, sejas tu em milhares de milhares, e que a tua semente possua a porta dos seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças, subiram sobre os camelos e seguiram o varão. E tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha do caminho do poço de Laí-roi, porque habitava na terra do sul, e Isaque saíra a orar no campo, sobre a tarde, e levantou os seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os olhos e viu a Isaque, e lançou-se do camelo e disse ao servo: Quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: Este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe-a para a tenda da sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim, Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Somente até aqui, meus irmãos. Amém. Nós, pelo tempo, pela atenção, lemos só um pedaço dessa história, que é uma história linda, uma história de preparação, uma história da celebração, da preparação de Deus e do amor entre um casal. Nós, irmãos, lendo as Sagradas Escrituras, nos deparamos aqui também com a história de Rebeca, que puxa o véu sobre ela. Tem um significado muito grande, ainda que seja um costume da igreja, de nossas irmãs, da maioria delas, usarem o véu. É um costume muito antigo que a mulher, para preservar-se da beleza, ela se cobria com o véu. Porque quando ela havia um compromisso, ela se cobria. E é um costume de diversas igrejas, diversas etnias, que até hoje esse costume se mantém. As mulheres, seja na celebração de um culto, seja na celebração de uma missa, elas se cobrirem. E isso mostra o valor da mulher, porque as irmãs, as mulheres, elas têm uma porção especial que Deus deu a elas, porque elas têm o dom, a condição, a capacidade de gerar no ventre uma nova alma.
Então elas são especiais diante de Deus e elas têm muitos costumes antigos, assim como o costume de algumas igrejas que usam como se fosse um colar, um pendente, aonde tem várias peças que eles vão contando as orações, outros costumes de usar um chale sobre a cabeça com todas as leis dos judeus, que para cada pingente, para cada pedaço que está pendurado sobre aquele lenço, é uma oração que ele deve fazer. Isso é um costume muito antigo e muito bonito, coisas que nós, às vezes, fazemos sem saber porquê, mas que tem um significado de muita reverência ao nosso Deus. E hoje nós estamos lendo a história de Isaac e de Rebeca, uma história que fica entre duas grandes histórias também, que é a história de Abraão e a história de Jacó. Isaac é fruto de um milagre. Filho de Abraão, com mais de 90 anos, ele tinha uma promessa de que a mulher dele, Sara, conceberia a descendência dele. E ele, meus amados irmãos, ainda que já perdendo as esperanças, mas ele confiou no Senhor. E no tempo certo, o Senhor visitou aquela senhora e ela concebeu e nasceu essa criança, Isaac, e foi criado junto à mãe. Quando chegou no tempo do desmame dele, que ele parou de se amamentar, o papai fez uma festa para ele. Só que nessa festa, essa criança que era fruto da promessa, ela foi discriminada por um outro irmão. E a mãe, filho de uma outra mulher. E a mãe chegou ao pai e falou assim: não é bom que eles convivam, então despeça essa outra família e que fique com Isaac. Abraão se sentiu muito constrangido, porque ele também amava Ismael, mas a cada um o Senhor dá uma história, a cada um o Senhor tem um projeto próprio. E quando ele ficou com o coração constrangido, o Senhor apareceu para ele e falou assim: faça dessa maneira, porque eu também serei com Ismael. E Ismael foi despedido com sua mãe, e quando acabou todas as condições de sobrevivência, a mãe deixou Ismael, que já era um jovem, embaixo de uma árvore, e se ausentou dele para chorar, lamentar e para morrerem ali. Entretanto, apareceu um anjo e avisou a ela que ele seria um homem sobre muitas nações, sobre ele seria um grande povo, e o Senhor seria com eles. E o Senhor abençoou aquele jovem, que ele virou um homem possivelmente de guerra, fala a palavra que ele era um arqueiro, e o Senhor foi com ele. E a vida de Isaac continuou, e a vida de Isaac com a mãe Sara e o pai Abraão continuou. Ele recebeu toda a bênção, toda a primazia do pai dele, toda a herança caiu sobre ele. E chegou o tempo, irmãos, que Abraão foi muito abençoado por Deus. E os irmãos vejam que quando o Senhor abençoa, até os inimigos querem favorecer. Quando Sara morre e Abraão precisa colocar ela numa sepultura, ele vai na terra em que ele vivia, mas que ele não era a terra dele, e pede que vendam a ele um pedaço de terra. E ele vai a um senhor daquele local, um líder daquele povo, e peça por misericórdia que eles possam vender um pedaço de terra para que ele pudesse sepultar a esposa. Mas, irmãos, quem tem a estrela da benção sobre a cabeça, todos querem favorecer. E aquele homem falou assim: de maneira alguma que iremos contra você. Faça conforme você se sentir melhor e tome do melhor da nossa terra. Mas, irmãos, Abraão, da mesma maneira, colocou na frente dos filhos daquele senhor o dinheiro que ele havia recomendado, e o Senhor foi com ele também nessa parte. Entretanto, Isaac perdeu a mãe, com 120 anos, o pai já avançado em idade, e Isaac com 40 anos, Abraão, antes de morrer, pediu para o melhor da casa dele,
para aquele servo que era sobre todos os demais, que ele fosse na terra de Abraão e buscasse uma mulher da parentela dele, para se casar com o filho Isaque. O servo, que era um líder, era um chefe sobre uma grande potência, porque Abraão era um homem muito rico, atendeu ao pedido do senhor dele e foi numa jornada de muito tempo e fez uma promessa, pediu ao Senhor que Deus fosse com ele, que o Deus de Abraão fosse com ele. E ele falou assim: Senhor, quando ele chegou próximo à cidade, próximo a um poço, ele orou ao Senhor e pediu a Deus que fizesse da seguinte maneira: que a mulher que aparecesse e que ele pedisse água para ele mesmo tomar, e ela oferecesse a ele e aos camelos que o acompanhavam, essa seria a mulher do teu senhor, filho de Abraão, Isaque. Nisto chegou-se Rebeca, uma jovem, diz as Escrituras que era uma jovem muito bonita, uma jovem virgem, uma jovem protegida pela família, e ele fez o que o coração dele pediu. Pediu um copo d'água para ela, um cântaro d'água, ela deu água para ele e falou assim: vou dar para os seus camelos também, para que eles se alimentem. Aquilo foi por sinal, e a história se prolonga, irmãos, até chegarmos no parágrafo que nós lemos. Aquele servo, ele fala para a família de Rebeca tudo conforme o Senhor havia feito, o pedido que ele fez, o pedido que ele havia feito ao Senhor junto ao poço, e eles entendem que era da vontade de Deus e liberam aquela moça para que o seguisse. Ele deu muitos dotes, muitos prêmios, muitas joias, muitas riquezas para aquela família, em sinal de agradecimento, e ela volta para uma vida que ela não conhecia, para casar com alguém que ela nunca tinha visto e para começar uma grande jornada nessa terra. O Senhor foi com eles, eles se casaram, eles foram felizes, mas como Deus opera no impossível, ela também não podia gerar, assim como a mãe de Isaque. E quando ela não podia gerar, o Senhor, por misericórdia, abriu a madre dela e ela deu à luz a Esaú e a Jacó, e toda a Irmandade conhece a história dos pais da fé. E o que vem a palavra hoje, irmãos, neste domingo, em que nós estamos lutando para ter luz, que nós estamos lutando para que possamos receber o sinal do culto nas casas, porque a natureza conspirou contra, era dia de não termos luz na nossa igreja, mas o Senhor não faz os planos conforme os homens, o Senhor faz os planos conforme Ele quer. E hoje eles nos lembram, irmãos, dessa história de um homem que era fruto de oração, fruto de profecia, e que a benção chegou até ele. Ele não conhecia o que haveria de acontecer. Ele estava orando, ainda lamentando pela perda da mãe, quando vem uma jovem muito linda que se aproxima e lhe é dada por esposa. Por outro lado, vemos a história de uma jovem que estava no meio da parentela dela e foi separada para uma grande obra, para ser a mãe de um grande povo nessa terra também. Temos duas pontas, temos duas histórias. Elas não se antagonizam, elas se complementam. É assim na tua vida, é assim na minha, na nossa vida que recebemos essa palavra. Quando você menos espera, é o dia da tua exaltação. Quando você menos espera, o Senhor chega e te traz um presente, te chega com boas novas. Quando, irmãos, lemos as Escrituras a respeito de Abraão, de Isaque, a respeito de Jacó, homens que passaram por grandes tribulações, mas eles não são exaltados pelas provas, eles são exaltados pelas vitórias.
E o Senhor nos manda essa palavra, nos instrui com essa história, não para que você tenha conhecimento bíblico, mas para te despertar que o Senhor continua sendo Deus de bons encontros. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Nós podemos, irmãos, não fazer conta do favor de Deus. Nós podemos não fazer conta daquilo que há de ser na nossa vida, mas para essa igreja reunida, para esse povo que nos acompanha pela internet, o Senhor tem o melhor da terra para nos dar, irmãos. O Senhor tem bons encontros. O Senhor, aleluia, tem tempos de alegria. Não há uma palavra, irmãos, que possa ficar vazia. Abraão, avançado em idade, com mais de 90 anos, abraçou o milagre dele. Aleluia. Isaac, com 40 anos, abraçou o favor de Deus, a esposa dele. Jacó, irmãos, com mais de 70 anos, saiu de casa uma vida de jugo, uma vida de desespero, uma vida de mentira, porque o nome dele é um nome pesado, um nome de enganação. Ele, com mais de 70 anos, ele é despedido da casa do pai dele, da mãe dele, e vai para essa cidade de onde veio Rebeca, e lá ele se dá em matrimônio, volta porque o Senhor prosperou os caminhos dele, e no meio do caminho o Senhor aparece para Jacó, e o Senhor muda o nome dele para poder abençoá-lo, de Jacó para Israel. Irmãos, não importa a situação que você entrou por essa igreja, não importa se a sua roupa está rasgada, se você está sujo, se você está por baixo do que todos possam ter te julgado. Não importa você que nos recebe na tua casa, no teu aparelho celular, a situação em que você encontra. Hoje o Senhor fala de renovo e de bons encontros e de abençoar o teu povo na terra. Então não importa a maneira como nós nos encontramos, receba do Senhor a visitação do Espírito Santo, meus irmãos. Receba do Senhor um renovo na tua vida. Você não pode não saber de onde vem. Que o Senhor está me dando essa palavra, também não sei de onde vem a exaltação do povo de Deus. Que nós somos só instrumentos e também somos necessitados dos favores do Senhor sobre nós, sobre as nossas vidas, mas aquele que nos instrui, sobre ele estão todas as coisas, e sobre o mandado do Eterno, todas as coisas se fazem verdade nas nossas vidas. E se Deus promete pela tua palavra, pode descansar, o teu milagre está vindo aí te encontrar, irmãos. Não importa se você é de perto, de longe, não importa se é conhecido, o Senhor faz nova todas as coisas na tua vida. Chega de lamento. Isaac estava lamentando. Abraão lamentou por não ter um herdeiro, por não ter um filho. Jacó lamentou porque ele viveu uma vida de mentiras. Mas sobre eles havia um projeto de Deus de ter uma herança que fosse incontável nessa terra, uma herança grande como a areia do mar. Irmãos, não importa a maneira como nós estamos, importa que o Senhor decidiu, é plano de Deus, é confirmação da palavra e é benção na tua vida. Glória ao nome santo do Senhor. Não olhe para a direita e nem para a esquerda. O Senhor está no teu caminho, o Senhor está no teu plano, o Senhor está nos teus projetos e haverá exaltação na tua casa. Essa é a palavra que o Senhor nos manda, irmãos. Muitos podem estar se questionando, mas a minha necessidade, mas o meu clamor, o meu lamento, o Senhor conhece cada lágrima que cai do seu olho, irmão. O Senhor conhece e conta cada lágrima que cai no teu olho, minha irmã. E o Senhor contou todo o seu lamento e é tempo de abençoar os teus projetos nessa terra. Assim como Rebeca recebeu
uma determinação, um convite para sair do meio da parentela, para ser abençoado em outro lugar, receba a confirmação da palavra nessa manhã também. Essa é a palavra, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Irmão Kleber, pode agradecer o culto por nós? O servo de Deus virá à frente, agradecer o culto por nós. Muita comunhão, irmãos, que o Senhor ainda não saiu do meio de nós. Sobre nós ainda há o Espírito Santo de Deus. Conforme a serva de Deus falou, que numa oração o Senhor a libertou, coloca nesta oração todo o teu lamento, que o Senhor aparecerá na tua vida ainda hoje. Em comunhão, busquemos a face do Senhor em oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo de Israel, aleluia. Glória a Deus. Senhor, bondoso Deus e Pai que está no céu, na Tua presença, Senhor amado, com os nossos joelhos prostrados, Senhor, na manhã desse dia te rendemos graça, ter nos chamado os filhos Teus herdeiros das Tuas promessas. Senhor, te damos graça, Senhor, pela luz do dia que tem nos dado, Senhor, vida, saúde, e termos, Senhor, estarmos dentro da Tua casa, essa oportunidade, Senhor, de mais uma vez estarmos reunidos, muitos aqui, outros dentro dos seus lares, mas todos, Senhor, na Tua santa presença. Te damos graças, Senhor, o santo culto, os hinos que tem, Senhor, preparado nesta manhã de entoarmos, a oração que deste, Senhor, ao corpo da Tua igreja, onde foram apresentadas todas as nossas necessidades. Nessa oração de agradecimento, Senhor, temos a fé e a certeza que pela Tua palavra, Senhor, muitos já estão alcançando milagre, já estão abraçando cada um a sua necessidade, e o Teu nome será glorificado. Graças te damos, Senhor, a presidência dada ao Teu servo, Senhor, a alegria que não faltou nesse local, é maiormente te damos graça pela Tua santa e excelente palavra. Temos viva certeza, ó Pai, que essa, Senhor, será um renovo espiritual na nossa vida, a nossa boca se abrirá e o Teu nome será glorificado. Dê-nos fé, Senhor, para crer que a Tua palavra tem livre efeito na nossa vida e o Teu operar não tem limite, Senhor, e as nossas mãos, Senhor, abraçará aquilo que Tu vai nos depositar. Leva-nos em paz aos nossos lares, os que estão aqui, os que já estão dentro das vossas casas, abençoa, que seja um domingo de benção, Senhor, de muita alegria no seio das famílias, em tudo glorificaremos o Teu nome. Pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, que vive e é eterno. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Também, amados irmãos, nós tomamos a liberdade de pedir aos irmãos nesse momento que todos, segundo a condição que o Senhor tem nos dado, possamos ofertar, possamos entregar as nossas primícias, as nossas ofertas ao Senhor. No teu banco você tem um envelope que você pode ofertar, seja com cédulas ou com máquina de cartão de crédito e débito que temos na portaria. Se é que está funcionando? Está funcionando? Está funcionando. O irmão, a irmã que veio preparado pode já ofertar. Se você precisa passar a máquina, é só ir à portaria que os nossos irmãos te atenderão. Nós não temos, irmãos, a obrigação, nós não exigimos obrigação de ofertar, mas nós convidamos que façamos as nossas ofertas com alegria, porque ainda que você possa ofertar com só um pouquinho, o Senhor irá trabalhar, irmãos, aonde precisa, com o fruto da tua oferta também. Nós precisamos ter comunhão para fazer também essa parte, porque também, irmãos eternos, assim como nós cantamos, assim como nós louvamos, assim como nós glorificamos, como nós vamos à igreja, nós também precisamos ofertar, entregar ao Senhor um pouco daquilo que Ele tem nos abençoado, o melhor da nossa terra,
o melhor do fruto do nosso trabalho, o melhor daquilo que Ele tem te abençoado, oferte ao Senhor. Não é para mim, não é para a Cristã Apostólica. Você que está nos acompanhando pela internet, que é de outra igreja, faça o melhor para o teu Senhor. Faça o melhor para o teu Deus. Nós estamos no tempo de ofertar as nossas primícias, porque os favores do Senhor serão grandes sobre as nossas vidas. Todos estão prontos para ofertar, irmãos? Então vamos agradecer ao Senhor. Senhor, te agradecemos pela oferta que o teu povo tem feito também nesse culto. Senhor, tu conheces a condição de cada um, tu sabes, Senhor, tu que governas todas as coisas na vida do teu povo, tu sabe que muitos dos teus filhos, as tuas filhas, não têm condição, mas têm um coração preparado. A quem ofertou, a quem tem o desejo de ofertar, Senhor, nós te pedimos a bênção sobre o fruto, para que seja utilizado em benefício da tua obra, e pedimos benção dobrada sobre o teu povo que colaborou. Sê com ele, Senhor, sê conosco, e onde nossa mão não alcança, alcança por nós na multidão da tua misericórdia. É o que te pedimos, te rendemos graças, por Cristo Jesus, o nosso Senhor, que vive para sempre. Amém. Vamos preparar o hino de agradecimento, irmãos? Quem sente, chama o hino. Bom, Samuel, pede um hino para nós. Os irmãos, as irmãs passarão recolhendo a oferta da igreja. Hino 352, 352. Glória a Deus. Irmã Mara, a lista das orações. Glória ao nome santo do Senhor. O irmão pode vir fazer o clamor do círculo de oração? Glória a Deus. Em virtude da pandemia, amados irmãos, a unção que nós fazemos no domingo que antecede a Santa Ceia não está sendo realizada no púlpito, mas nós estamos realizando ela na dispersão dos irmãos
na saída. Então peço aos irmãos que após o círculo de oração, que os irmãos possam, ao sair, receber a benção apostólica. Também nós iremos distribuir a quem se sentir um azeite para que você possa levar da tua casa. Hoje nós falamos, o Senhor tem mandado a sua palavra a respeito de Isaac no Velho Testamento. Nós estamos ligados a Abraão, a Isaac, a Jacó, aos heróis da fé, aos pais da fé, por nosso Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo esteve no meio de nós, não para nos imputar o poder da lei, mas sim o poder do Espírito Santo no meio de nós. E o Senhor nos ordenou que por onde entrássemos, que curássemos os enfermos, irmãos. Isso é mandamento a quem atende o culto, é mandamento a você que veio pelas primeiras vezes na congregação, é mandamento para você levar uma benção, uma profecia de benção para a tua casa. Então que possamos, cobertos pelo sangue de Jesus Cristo, para receber essa unção nessa manhã. Não saia daqui como você entrou. O Senhor tem poder na tua mão, na tua oração, na tua profecia. O Senhor cumprirá os bons intentos do teu coração, sobre os teus filhos, sobre a tua casa, sobre os teus negócios, sobre as tuas propriedades, sobre a tua carteira de trabalho, sobre aonde está a tua mente, pedindo a proteção, a benção do Senhor. Creia, o Espírito Santo trabalhará por você. Glória ao Senhor. Então, ao encerrar o culto, o servo de Deus virá fazer o clamor, nós iremos nos dirigir para a portaria. Terminando o círculo de oração, a Irmandade saia debaixo do sangue de Jesus Cristo, porque o Senhor não termina o culto aqui, o Senhor fará obras na tua casa também. Glória ao Senhor. Aos nossos irmãos que nos acompanharam, que possam receber as bênçãos do Senhor na tua vida também. Ore pela tua família, ore pela tua casa, profetize sobre o seu filho, porque o Senhor é Deus que opera favores e maravilha no meio de nós. Recebamos todos, amados irmãos, a santa paz de Deus, e que o grato amor do Senhor, a comunhão do seu Santo Espírito, o conselho da sua santa e bendita palavra, permaneça sobre nós para sempre. Amém.